Moleque Zica na área, um programa que não tem outro objetivo senão falar sobre cultura, cultura pop, assuntos geracionais e coisas deste e de outros planetas. Chegamos ao penúltimo episódio da terceira temporada da nossa websérie Black Mirror. Vamos falar sobre o episódio Man Against Fire, que trata sobre o assunto levinho, as tecnologias criadas para o extermínio do ser humano. Antes de conferir o vídeo, gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. A história passa num futuro bem zoado. Neste futuro distópico, nós conhecemos um grupo de soldados, assim, da elite de soldados, que eles são treinados para exterminarem criaturas, assim, meio zumbis, que são conhecidas como baratas. E eles são bons, assim, eles exterminam essas baratas aí na zica mesmo. Acontece que eles têm um implante neural para aguçar os seus sentidos, para eles passarem de soldados comuns para super soldados. E isso dá muito certo, porque realmente eles são uma tropa de elite. Porém, no entanto e todavia, esses implantes neurais fazem muito mais do que apenas aguçar os sentidos dos soldados. Eles deturpam o senso de realidade destes combatentes e nós descobrimos, em pouquíssimo tempo, que estas baratas, né, esses zumbis, na verdade não são o que os soldados imaginam ser. Na verdade são pessoas pobres, famintas, esqueléticas, que estão apenas atrás de alimento. Essa trama familiar sobre genocídio não é novidade nenhuma. A gente acompanha aí as histórias de países que têm exércitos que usam amplamente a tecnologia em combate ou para treinamento. A ideia é justamente que você utilize a tecnologia para fazer treinamentos militares e aí você possa gastar menos, você possa simular espaços que você não conhece, né? Então o combatente vai para um lugar, ele não conhece direito, você cria um ambiente ali para que ele possa treinar e para quando haja de fato um conflito, a tecnologia ajude as pessoas morrerem menos, ao menos de um lado. Você deve imaginar que ir para o conflito não é uma coisa fácil. E existe aí, na história humana, vários fatos e relatos históricos que mostram que é difícil uma pessoa tirar a vida de outra. Para isso, governos, exércitos usavam drogas para poder entorpecer alguns dos combatentes para eles conseguirem tirar a vida de outra pessoa, ao menos e guerrear. No episódio, você tira a droga e coloca a realidade aumentada, que é isso que eles usam, tecnologia de realidade aumentada para os caras ficarem malucos e conseguirem lá exterminar o que eles acham que estão exterminando, porque eles estão exterminando outra coisa e vão descobrir um pouco mais para frente. E em um conflito, ninguém sai ganhando. Existe até uns lugares aí no mundo que tem algumas ideias malucas que para você poder diminuir a violência, você tem que dar armas para as pessoas, que é meio paradoxal. E o episódio fala um pouquinho disso. Então tem muita gente que vai se identificar. Um dos soldados tem lá o seu implante neural, acontece uma falha. Que aí ele descobre que ele estava sendo enganado e que estava matando pessoas ao invés dos zumbis. E é neste momento que dá o nó na cabeça. Porque, claro, você acha que está matando uma coisa, está fazendo um bem, na verdade você está fazendo uma coisa que você não sabe. Que é este o ponto de discussão. Quando tem uma guerra e as pessoas vão para uma guerra, elas sabem o porquê realmente? E, de novo, existem uma série de fatos históricos e relatos que mostram que os argumentos para algumas invasões são mentirosos, ou eles são enganatórios, ou eles são superestimados. E é isso que o episódio fala. E a tecnologia aqui é um componente. Que a ideia de se criar super soldados não é nova. Capitão América é um super soldado, por exemplo. Então você usa a tecnologia para poder dar meios de pessoas virarem super-humanas, poderem combater, ao Rambo. A gente tem uma série de exemplos. Só que aqui justamente ele faz uma inversão. Você está usando a tecnologia atuando em uma realidade, quando na verdade ela está criando uma realidade paralela para você fazer uma coisa
enganatória, fraudulenta, que é o que muitos governos fazem. Então, esse é um dos episódios mais políticos de Black Mirror, pelo menos até aqui, no finalzinho da terceira temporada. Cada vez mais nós vemos, então, a tecnologia sendo usada para poder substituir o ser humano em um combate. Então, você vê exércitos que usam drones para poder atirar em pessoinhas em terra, não tem nem piloto. A pessoa pilota lá dos Estados Unidos, enquanto o drone está lá no Oriente Médio. É aquela velha ideia que as pessoas, por mais que elas tenham raiva ou ódio, elas possuem empatia. Quando você chega em um campo de combate, você pode não querer fazer aquilo que você foi mandado. Então a tecnologia ela é usada justamente para poder entrar na sua cabeça, fazer com que você faça coisas que você racionalmente não faria. E olha só como a questão da desumanização é bem tratada nesse episódio. O termo baratas não é à toa. Não é porque você tem nojo de barata, simplesmente, que eles colocaram como barata. No ano de 1994, em Ruanda, houve um genocídio de 800 mil pessoas de um grupo que era contra outro. Eles simplesmente foram lá e mataram 800 mil pessoas. E este grupo hegemônico, enfim, o grupo violento, os Hutus, mataram 800 mil Tutsis em Ruanda, e os Tutsis eram conhecidos pelos seus assassinos como baratas. Daí que veio o termo do episódio. E é curioso, porque isso aconteceu no ano de 1994. E sabe por que foi pouco dito naquela época? Porque estava acontecendo a Copa do Mundo, que o Brasil ganhou. A gente estava assistindo a Copa e as pessoas estavam morrendo lá em Ruanda. O motivo pelo qual acontece uma guerra dificilmente será o verdadeiro. E para saber o que aconteceu com o rapaz que teve ali a falha e descobriu que ele estava matando pessoas e não baratas, o que você tem que fazer? Assistir ao episódio. É isso aí, pessoal. Chegamos ao penúltimo episódio da nossa terceira temporada aqui na websérie sobre Black Mirror. Para não perder nada, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos. Deixa aqui seu comentário, sua sugestão e fica de olho que logo logo vem mais.